Primeiramente agradecer aí pela oportunidade, né, de compartilhar essa aula com os irmãos. O pastor me convidou aí, e assim, né, esse livro tem sido bênção, né, acho que na minha vida e na vida de todos os irmãos, né? Então, agradecer mesmo essa oportunidade. Vou aqui compartilhar a aula agora, começar para a gente dar continuidade aí, então. Tá enxergando aí, Danilo? Tudo certo? Qualquer coisa, fala aí, tá? Estamos vendo, Jairo. Então, vamos lá. Bom, amados, esse livro, né, nesse livro que o pastor apresentou, né, estamos estudando, tem sido realmente uma bênção na minha vida, né, e acredito também na vida dos irmãos. Trata, na realidade, principalmente na mudança da mentalidade do discipulado, né, em especial dentro das igrejas, amém? Nós já tivemos 4 aulas, né, então, nós tivemos a treliça e a videira, né, a mudança de mentalidade de ministério, o que Deus está fazendo, né, e todo cristão é um trabalhador de videira. E hoje, né, no capítulo 5, a aula é culpa ou graça, amém? É importante dizer, né, que até aqui a gente tem tratado de fundamentações para reavaliarmos as questões de estrutura e vidas, amém? E aí, a partir da aula, da sexta aula, né, quem tem já acompanhado o livro, vai começar a ser tratado sobre o crescimento do evangelho através do treinamento, que nada mais é do que o discipulado, né, e que a gente já tem começado aí desde a primeira aula, né? Todo o trabalho de videira tem a ver com o discipulado, então é importante dizer isso. Mas essa aula, culpa ou graça, ela nos leva a pararmos e pensarmos um pouco em algumas questões, né? E o livro nos traz aí algumas questões para a gente parar, pensar, até para responder, amém? Então, algumas das questões, né, sobre o estilo de vida para pensarmos. A primeira questão é: a vida cristã normal, ela inclui fazer discípulos? Será que isso é verdade, né? Provavelmente, né, algumas pessoas falem, né, eu faço evangelismo, porém, assim, evangelizar não é fazer discípulos, né? Diferente de quando a gente discipula, né? Que discipulação, quando a gente discipula, se envolve em evangelização, até porque não existe discipulado sem evangelização, amém? Outra pergunta é: e quanto àqueles que lutam, né, para se manterem firmes na fé, né? Existem cristãos que se convertem e vivem lutando para se manter firmes na fé, né, com medo de pecar e não encontrar tempo para falar do evangelho. Aí vem algo para pensarmos, né? Será que não fazemos as pessoas se sentirem culpadas ou piores por não fazerem discípulos? Será que muitas dessas pessoas são assim porque não foram discipuladas, né? Então, algumas coisas para a gente estar pensando aí sobre a culpa que essas pessoas sentem, né? Terceira pergunta é: não estamos fazendo cristãos comuns se sentirem culpados? Referente a esses questionamentos, será que não estamos criando um tipo especial de cristão, né? Ou seja, aquele que faz discípulo e aquele que não faz? O livro questiona muito sobre essa questão, né? E aí, para ajudar a responder esses questionamentos, nós vamos ler alguns textos, né? E ontem, quando eu estava terminando de preparar a aula, o primeiro texto que veio foi Mateus 28, 19 e 20, que fala, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, assim, fazei discípulos, né? O Senhor Jesus aqui não fala se você quiser ir, ou a hora que você tiver tempo, faça discípulo. Na realidade, eu entendo esse versículo como um mandamento do Senhor Jesus, né? Agora, uma das melhores fontes para responder, né, aos questionamentos é a carta do apóstolo Paulo, né, que escreve aos Filipenses, para descobrir que fazer discípulo é a vida normal do cristão. Ou melhor, né, deve ser, né, a vida normal do cristão. Pois o caminho do discipulado da vida cristã não é uma forma de colocar na gente culpa, mas é uma forma de dizer que é o único caminho da graça. Amém? O apóstolo Paulo, quando estava preso, ele escreve a carta aos Filipenses
E a forma que ele escreve essa carta é muito interessante. É importante vermos que ele não dirigia a carta somente a pastores ou a líderes, né? Mas sim para toda a igreja, né? Então, determinados a anunciar. Então, no versículo de Filipenses 1:13, né, de 13 a 21, como resultado, ele diz assim, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo estava preso quando ele estava escrevendo essa carta. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui o apóstolo Paulo estava preso por causa do evangelho e a igreja estava mais determinada a anunciar o evangelho, mesmo sabendo que aqueles que anunciavam o evangelho, que tinham a mesma ideia em comum com Paulo, eles poderiam ser presos por proclamar a mesma palavra do evangelho que Paulo anunciava. E aí vem uma pergunta para refletirmos um pouco, né? Como reagiríamos se os pastores ou líderes fossem presos, né? Como a gente reagiria, né? Se essa pessoa, se esse casal aqui fosse preso? Ou esse casal aqui que está nos vendo, inclusive está na aula. A gente fica um pouco perdido, né? Porque a gente se assusta quando a gente vê pessoas que a gente ama, né? Então imagine na época de Paulo, né? Quando Paulo foi preso, as pessoas que compartilhavam da mesma ideia, compartilhavam do amor de Cristo, da graça de Cristo, vê Paulo preso. Então, né? Graças a Deus nós estamos num país livre para anunciar o evangelho, por isso temos que fazê-lo com mais determinação, assim como diz Paulo. Tirar dessa foto, né? Porque ver essas imagens e falar que eles são presos é meio difícil, né, irmão? Dói o coração, né? Então, os primeiros cristãos se tornaram parceiros e apóstolos de Paulo no Evangelho da Graça. Em Filipenses, capítulo 1, né, do 3 ao 5, fala: graças ao meu Deus, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa palavra cooperação vem do grego, koinonia, né? Que significa comunhão. Né? Esse termo é utilizado muito pelos cristãos, né? E significa participação, companheirismo, comunicação, ter algo em comum, né? Compartilhar conceitos semelhantes. Né? Ou seja, o apóstolo Paulo descreve que eles tinham comunhão, uma parceria, né? E essa comunhão, como descrito no livro, não era apenas comer pizza, né? Comer um brother, como a gente estava falando no início da aula, né? Assar carne, né? E olha que eu amo demais comer uma carninha assada, né? Mas na realidade a comunhão que eles tinham era a participação da graça de Deus por meio de Cristo, por meio do Senhor Jesus. E aí vem duas maneiras que o livro nos fala sobre participarmos da graça. Né? A primeira, ter a comunhão na esperança. Né? Em Filipenses, capítulo 1, do 9 a 11, fala assim: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais, que tenham sabedoria e um entendimento completo. Versículo 10 fala: a fim de que saibam escolher o melhor, assim no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Amém? Após esse texto, o livro está escrito no livro que aceitar o evangelho significa estar disposto a sofrer como o próprio Jesus. Né? E aí vem aqui falando sobre comunhão no sofrimento. Então, Filipenses 1, dos 6 ao 7, fala assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que eu estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho.
Então, mesmo em momento de sofrimento, eles estavam junto com Paulo, né? O apóstolo Paulo fala que Deus vai continuar o trabalho em nossas vidas até que ele esteja completo. E fala também da parceria que eles compartilhavam no Evangelho, que era uma forma de garantir uma posição correta diante de Deus, porém, independente da situação, ou seja, em meio ao sofrimento, né, que eles estavam juntos, e mesmo em meio que quando eles estavam tudo bem, quando ele estava livre, né? E quando eu estava preparando, né, passando os slides ontem, e eu estava orando, e daí eu lembrei de uma pessoa muito querida por nós, né? Que apesar do que passou no campo missionário, né, continua aí a boa obra no intuito de continuar alcançando a graça de Deus. E essa pessoa é a pastora Margot, né? Então, não sei se a pastora pode, né? Eu vi que a pastora está aí, mas compartilhar um pouco do que ela passou em prol a anunciar o evangelho, né? Então, só fazendo essa pausa, não sei se a pastora pode, ou se algum pastor ou líder, né, quer compartilhar um momento de sofrimento, de dificuldade que passou em prol do evangelho, né, em prol alcançar a graça de Deus. Amém, Paulo. Pode. Irmão, eu acho que assim, para servir o Senhor, tudo na nossa vida parece que é lucro, né? Quando a gente olha para trás, vê o sofrimento, mas vê a igreja do Senhor abundando hoje, a gente se alegra, né? Mas no implantar o evangelho não é fácil. Começar uma igreja não é fácil, né? Chegar numa cidade onde a igreja do Senhor ainda está bem caída, quando nós chegamos lá em Araras também, né? Era uma igreja assim. Não havia igrejas assim firmes, igrejas onde o povo era colaborador, unido. Então, quando você começa o trabalho na casa, começa do zero, começa a vir chegar o primeiro convertido e trabalhar com ele, né? Mudar para uma cidade, levar os filhos para essa cidade. E também nessa cidade ele não vai ter companheiro nenhum, porque, né, a Letícia e o Jontas só tinham um ou outro, né? Porque quando você vai para uma igreja, onde a igreja está montada, você já tem um monte de crianças para estarem junto com eles. Então, o teu filho também sofre. Então, você leva uma família toda para sofrer. Mas quando você começa a ver a igreja crescer e começa a ver os membros da igreja se filiarem a ela e começar a ser fiéis a ela, aí vem a paga do trabalho, né? Isso que eu vejo quando o mesmo sentimento de Paulo, né? Ele sofreu, mas quando ele começou a ver a igreja junto, colaborando, sendo companheiro do evangelho, sofrendo as mesmas lutas, é isso que dá para nós a alegria de servir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Mais alguém quer compartilhar? Fique à vontade, viu, irmãos? Amém. Então, dando continuidade aqui, amados, né? Conhecer Jesus tem mais valor. Amém? Em Filipenses, capítulo 3, né, 7, fala assim, né? No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Jesus Cristo. O meu Senhor, Cristo Jesus, o meu Senhor, eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Essa mensagem, né, que o versículo 8 fala, né, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus. Foi um pouco que a pastora falou, né? É sofrido, né? Paulo sofreu, mas ele vendo as bênçãos que estavam ocorrendo após as conversões das pessoas, após as pessoas serem alcançadas por Jesus, era uma bênção, né? Após esse texto, o livro está escrito no livro, né, que aceitar esse evangelho significa estar disposto a sofrer como o próprio Jesus, né? E aqui
no versículo, né, privilégio de servir a Cristo, né? Filipenses 1, capítulo 1, de 29 a 30, fala assim: pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram, que tive no passado, é a mesma que ainda continua. Ou seja, viver dessa maneira significa uma maneira digna de viver o Evangelho. Mesmo, né, quando a gente passa por essa dificuldade, a gente tem uma esperança que nós vamos alcançar o Senhor. Mesmo porque para levarmos o Evangelho requer renúncias e sofrimento. Como a pastora falou, né, a questão dos filhos, né, perdem, muitas vezes, a gente, teoricamente, né, usa-se muitas vezes o termo, né, de sacrificar, né, a gente se sacrifica em prol ao Evangelho, em prol a Jesus. E às vezes a gente para pensar, nossa, eu estou fazendo tanto, e o que Jesus fez por nós? Então, né, é algo para pensarmos. Né? Às vezes, o que hoje, independente do sacrifício que a gente faça, meus irmãos, o que Jesus fez por nós não tem preço, né? Eu, inclusive, lembrei da passagem, né, quando Jesus chama Pedro para ser pescador de almas, né, pescador de vidas, né, lá em Lucas 5:11. A palavra, né, lá no versículo 11, fala que Pedro deixou tudo para servir Jesus. Provavelmente, irmãos, eu vejo, quando eu vejo esse texto, eu entendo que Pedro, ele tinha ali uma mente cooperativa, vamos dizer assim, né, de pescaria, né? E ele tinha ali o seu barco, né? Pessoas ali trabalhavam, era um microempresário, vamos dizer assim, né? A palavra fala que ele largou tudo, né? Ele deixou tudo, né? Então, algo para nós pensarmos, né? Às vezes, vem algumas coisas para fazermos e a gente fica pensando, porque a gente, né? Às vezes a gente quer ficar, como que eu posso dizer, sossegadinho, né? Melhor ficar assistindo uma TV em casa do que servir a Deus, do que orar para uma pessoa. Então, algo para começarmos a pensar, né? E agora nós vamos falar aqui sobre parceria cristã normal, né? O livro relata que, de acordo com Paulo, a parceria no Evangelho é a vida cristã normal. E aí significa permanecermos unidos no Evangelho, determinados a viver como cidadãos do céu no meio de uma geração corrupta, lutando para ver o Evangelho sendo defendido e proclamado, enfrentando as perseguições para levar o Evangelho, né? E aí vem algumas manifestações da prática dessa parceria de vida cristã, né? Sendo a primeira uma vida de oração, né? Aqui, antes, aqui em Filipenses 1:19 nos fala assim: pois eu sei que, por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Amados, as pessoas estavam orando por Paulo quando ele estava preso. E aí, até, não sei se o irmão Fulvio pode compartilhar, nós temos, né, tem um grupo de intercessão que ora todos os dias, né? E tem sido uma bênção nas nossas vidas. Mas eu gostaria de chamar o irmão Fulvio para ele compartilhar como tem sido esse momento na vida dos irmãos. Amém. Estou aqui. Amém. Estão me ouvindo? Amém. Estamos te ouvindo, sim. Amém, amém. Paz a todos aí, os amados irmãos. Desde o dia 22 de março, né, no começo da pandemia, a gente tem orado todos os dias, sem cessar, todos os dias. Não falhamos para a honra e glória do Senhor. E tem sido momentos muito especiais para todos nós que estamos participando das orações, tanto que a gente já abriu o convite para a igreja toda, quem quiser participar conosco, está lá o link, fiquem à vontade, está sendo bênção. E esses momentos de oração que nós estamos participando todos os dias, ele é muito louvável, a gente já tem tido muitas respostas de oração nesse período, para a honra e glória do Senhor. E muitas pessoas falam assim, mas eu não sei orar, eu tenho vergonha de orar porque eu não sei orar. Não tem saber orar. A oração, ela nada mais é do que um relacionamento com o Senhor. Então, quando você estiver orando, feche seus olhos, o Senhor está do teu lado, fale com Ele, conversa com Ele. Porque a oração, ela transmite a paz, ela transmite a segurança, ela transmite o conforto,
principalmente nesse momento que todos nós estamos passando de pandemia, e tem sido gratificante. Então, eu gostaria de encorajar os irmãos a orar, a vir orar conosco, continuar orando nos seus lares, porque é um meio que você tem de contato direto com o Senhor. Então a sua alma, ela se renova a cada momento que você está orando. E é muito importante, porque o Senhor ouve a oração. Tanto que Jesus Cristo, quantas vezes ele subiu para orar, para conversar com o Pai. Amém? Então eu gostaria de convidá-los todos aí mais uma vez a estar orando conosco, porque está sendo bênção. É um momento muito gratificante. Amém, filho. Obrigado, cara. Amém. E assim, né, a gente tem escutado, né, a gente tem orado e tem visto, amados, o agir de Deus por várias coisas que a gente tem orado, né? Não somente, a gente não fica somente orando, né, pela questão do Covid, mas tem tantas situações, por tantos irmãos que a gente tem orado e tem visto curas acontecendo, tem vendo pessoas que têm saído da UTI, que têm sido melhorados, e eu acho que essa questão, né, essa prática, né, que tem que ser realmente uma prática na vida cristã, de orarmos um pelos outros, é muito importante. Creio que as pessoas, né, que os irmãos façam já o seu devocional, que tenham aquele momento com Deus, mas, embora nesse momento de pandemia, que a gente está afastado um do outro, mas a gente tem aí a tecnologia, né, para nos unir, para fazermos esse momento de oração. E como o irmão Fulvio, eu lembro que em uma das momentos de intercessão, ele falou assim, ó, quando acabar isso, a gente vai continuar, né? E eu achei muito, né, bênção isso dele, porque, amados, realmente assim, é vida de oração, né? É uma horinha só, né? E domingo acho que é meia hora, né? Então, assim, são rápidos. Eu, infelizmente, devido ao meu trabalho, eu não posso participar de todos os dias, mas quando participo, a gente se sente fortalecido, a gente se sente realmente cheio da graça de Deus. Então, amados, essa é uma das manifestações, né, da vida cristã. Então, você que tem oportunidade, participe, entre, porque é bênção pura mesmo. Obrigado, irmão, por ter compartilhado aí. A segunda manifestação que eu linkei aqui, que eu, né, consegui encontrar no livro, é a contribuição, né? Em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 18 e 19, fala aqui, né? Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. Amados, nós temos que aprender a cuidar também das necessidades uns dos outros, né? Eu lembro quando eu falo necessidade, a gente fala da igreja, a gente fala do corpo de Cristo, né? Eu lembro quando eu comecei minha vida cristã falando sobre dízimo, né? Dízimo e oferta. No início eu não entendia muito isso, né? E aí um irmão, que inclusive foi bênção na minha vida, foi padrinho do meu casamento, né? Acompanhou a minha vida cristã junto comigo e com a minha esposa, é um funcionário exemplar na empresa, né? Numa multinacional. E um dia ele era diácono na igreja, um dia eu fui conversar com ele, né? Meio espantado sobre isso. E ele me falou, amados, na questão de contribuição, de uma forma tão abençoada, né? No intuito de ajudar, de apoiar o evangelho ser anunciado. Porque a gente sabe que, nós aqui como igreja, a gente sabe que a igreja, né, o prédio ali, né, igreja, pessoas somos nós, mas ali a instituição tem custos, tem gastos, e a gente apoiando é uma maneira também de nós levarmos o evangelho. É uma maneira também de nós contribuirmos, né, para que a palavra seja anunciada, né? Então, a gente vê ali que nossa igreja, em especial, né, tem vários ministérios, e eu, quando cheguei na igreja, eu compartilhei isso com o pastor, que eu fiquei encantado pela a forma que a igreja estrutura isso, né? Eu fiquei encantado quando eu participei do primeiro Dia dos Pais, né, que foi R$10
né? E nós tivemos um almoço, um banquete, não vou falar um almoço, não, um banquete com carne assada, que eu, como eu falei já para os irmãos, eu amo, mas por R$ 10, sabe? Não era nada, né? E a gente podia levar pessoas. Então, assim, e aquilo me encantou. E eu não sei se o pastor lembra, mas eu cheguei a perguntar, pastor, como é que vocês fazem isso? Aí o pastor me explicou, né? Daquele jeitinho dele, foi uma bênção. Eu falei, puxa, né? Dá gosto de a gente contribuir, ter a possibilidade de participar de um corpo de Cristo dessa forma. Amém? Então temos que aprender a cuidar também das necessidades um dos outros. Temos que ter isso no coração, né? Esse é mais uma manifestação dessa parceria da prática cristã, né? A outra aqui, amados, é cooperação, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 2 ao 3, fala assim: E vós, Cítique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertencem a Deus. Esse texto nos mostra que devemos cooperar uns com outros. Eles estavam falando, aqui Paulo estava falando ali do Léo, companheiro dele, que é acho que é Císico, né, que eu estava dando uma estudada, que ele era o leal companheiro de trabalho. Então, amados, existia cooperação um com o outro, né? E esse texto que nos mostra, né, que devemos cooperar uns com outros, isso é a obra de videira, cooperar, né? Então, se nós cooperarmos, nossa videira vai frutificar. Nós vamos conseguir multiplicar se nós tivermos essa parceria, né, realmente na vida cristã. E aqui depois tem a evangelização, né? Filipenses 1,4 fala: E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus, né? O próprio Evangelho exige que fiquemos com nossos líderes e pregadores em profunda unidade, cooperação e solidariedade, não por causa dos dons, né, de sua personalidade, mas por causa da nossa parceria comum do Evangelho de Cristo. Então, a gente pode dizer que parceria da vida cristã normal não é fruto de um coração culpado, mas é fruto de uma vida cheia de graça. Uma vida cheia de graça é uma vida de oração, contribuição, cooperação e evangelização. Amados, eu sei que existem mais manifestações dessa parceria de vida cristã. Eu linkei essas aqui porque vida de oração, né, tem que estar na nossa vida continuamente, direto, todos os dias, a cada decisão que nós vamos tomar, nós temos que ter isso no coração, de orarmos, contribuir, ter esse sentimento no nosso coração de contribuir, cooperar em prol ao Evangelho, em prol ao discipulado. Amém? Para finalizar, o autor do livro faz algumas citações que achei muito importante compartilhar aqui com os irmãos, né? E ele fala assim, né? Não há duas classes de cristãos, os colaboradores e os espectadores. Ou seja, estamos juntos no Evangelho. Não tem duas classes. Não tem aqueles, né, aqueles que discipulam, aqueles que não discipulam. Não existe isso. E no final do livro, o autor ainda tem algumas citações muito profundas. Mas a imensurar, que eu vou ler agora, amém? Já está aqui, irmãos, para os irmãos acompanharem. Mas a mensurável e livre graça de Deus, que os alcançará pela fé em Cristo, não era uma licença para uma vida fácil e tranquila, com uma pitada de espiritualidade no lado. Pelo contrário, era um passaporte para uma nova cidadania de sofrimento, lado a lado pelo Evangelho. Líderes, pastores e presbíteros são responsáveis por ensinar, advertir, repreender e encorajar. São supervisores e organizadores, guardiões e mobilizadores, mestres e modelos. Provêm as condições sobre as quais os demais parceiros do Evangelho podem também realizar a obra de videira, falando dedicadamente a verdade de Deus aos outros.
No entanto, em um nível profundo, todos os pastores e presbíteros são também parceiros. Não têm status ou essências diferentes, nenhuma tarefa fundamentalmente diferente, como se fossem os verdadeiros atores. E o resto da congregação fosse apenas espectadores, né, e equipes de apoio. Um pastor ou presbítero é um trabalhador da videira, e que recebeu uma responsabilidade específica de pastorear e equipar os crentes para a sua cooperação no evangelho. E isso leva inevitavelmente ao treinamento. Então, amados, aqui ele fala que todos nós somos parceiros, né? Os pastores, os presbíteros, os líderes, nós somos parceiros nessa obra, né? Mas essa direção que nós temos tido do nosso pastor hoje, que está nos equipando para cooperarmos no evangelho. E essa é a responsabilidade que os líderes têm, né? Existe, né, eu cheguei a conversar com o pastor sobre a autoridade. Existe sobre os nossos pastores, sobre os presbíteros, sobre os nossos líderes, uma autoridade espiritual muito, que nós temos que respeitar, que nós temos que seguir, né? Embora eles tenham a mesma cooperação na videira, né? A mesma forma de agir na videira, a responsabilidade deles é maior. E nós já temos tido isso dos nossos pastores, né? Amém, amados? E agora eu gostaria de abrir, né? Dar oportunidade para os irmãos compartilharem também, amém? Sobre o tema dessa aula, talvez os irmãos, né? Eu sei que a maioria dos irmãos aí também já leram os livros. Vou abrir aqui a câmera, finalizar aqui a apresentação. Só um minutinho, amados. Deixa eu abrir aqui, que eu estou meio perdido aqui, peraí. Irmão Jáudio, só mandar parar a apresentação ali do lado. Ah, tá. Bem, parou aí? Voltamos. Né? Amém. Mosaico agora. Amém. Então, amados, agora eu gostaria de dar oportunidade aí para os irmãos, né? Para compartilhar também dessa aula, né? Ouvir os pastores. Fiquem à vontade. Se eu esqueci de algo, me perdoem, né? Espero não ter falado muito rápido. No começo eu dei uma acelerada e depois tentei dar uma diminuída aí, mas agora está aberto isso. Fábio, mestre Valdir, mestre Danilo, pastor Jorge, pastora Margot, fiquem à vontade aí. E os demais irmãos também? A paz, amados. Ô, Valdir, paz. Ouvindo? Ó, Jairo, amém, tá? Amém pela aula, por Deus aí ter usado a sua vida, tá? Deus abençoe. Assim, eu não... eu vou me abster um pouco dos comentários, tendo em vista aí a maravilhosa aí bênção de Deus em nossas vidas, né? Porque a palavra de hoje, nessa noite, ela justamente vai abordar parte daquilo que você apresentou hoje na aula, tá? Glória a Deus. Eu só tenho assim a agradecer a Deus, né, pela confirmação, né, daquilo que a igreja está fazendo. Então, eu dou graças a Deus por isso. Aí, os meus comentários, vocês observem mais tarde, tá bom? Amém. Abençoe. É só Glória a Deus. de Deus. Muito bom. Glória a Deus. Amém. Só complementar rapidinho, né? Como eu estava presente ontem na gravação do culto, e hoje ouvindo você falar, Jair, eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, né? Parecia que a gente estava juntando uma coisa só. Realmente a gente vê que é a confirmação do Senhor, as palavras que o Senhor dá no coração de vocês, né? Glória a Deus pela sua vida, Jairo, e que o Senhor continue aí falando verdadeiramente aos seus corações. E assim como falou, todo esse trabalho que o Valdir teve de preparar a ministração, realmente a gente vê que é a confirmação do Senhor, porque ele pediu muito esse tempo. Então a gente tem que realmente agradecer. Obrigada a todos, viu? Amém. Glória a Deus.
Oi, irmão Jair. Ô, pastor. Tudo bom? Bem, Bom graças a dia, Deus. tudo bem com você? Joia? Então, irmão Jair, o que eu achei assim bem bacana, né? Todas as coisas foram bem legais, mas essa ideia de cooperadores, né? Normalmente a gente tem uma mentalidade de cooperador um com o outro, né? Um com o outro. Ou seja, assim, eu estou no ministério, quero que alguém me ajude, eu estou fazendo algum tipo de trabalho, gostaria que outros também cooperassem, mas nesse livro e pela sua ministração, essa questão de cooperador com o Evangelho é cooperador da obra de Cristo, que é dele, não é? É Amém. dele. A gente às vezes fazem as coisas por quanto que temos aí um compromisso ou algo assim de responsabilidade. Mas ser cooperador do evangelho como Paulo, ser idêntico a Paulo, na verdade é você cooperador da obra do Senhor. A gente não pode esquecer. Então, quando a Amém. gente está reunido numa classe, está participando de uma aula, está fazendo algum tipo de ministração, assim, em reunião com os irmãos, mesmo um trabalho, às vezes, braçal na igreja, a gente não pode perder, sabe, esse sentimento que nós somos colaboradores do Senhor uns com os outros, não é verdade? Amém. Então, eu estou ali ajudando o irmão Gilmar, por exemplo, na recepção, mas eu estou servindo o Senhor em primeiro lugar, não é mesmo? Amém. Nós temos agora pela frente a abertura aí do retorno do culto. Nossa, se a gente vê que nós somos cooperadores do Senhor, todo mundo vai trabalhar com muito afinco, não é verdade? Amém. Porque não pode perder essa percepção. Então eu só sou igual a Paulo, por exemplo, se eu me alincio, né? Se eu me sinto fazendo a mesma obra, né? A gente tem Paulo como exemplo, mas exemplo mesmo é fazer o que ele fez, andar como ele andou e ajudá-lo, vamos assim dizer, a dar continuidade que ele iniciou, que na verdade é isso que eu acho bem bacana de cooperador. A gente Amém. tem ideias próprias, a gente tem pensamento, a gente tem planos, mas você sabe, o cooperador do Senhor, ele tem a mente do Senhor, não é verdade? E Amém. ali há uma comunhão no Espírito. E não depende da pessoa, do homem, não. Depende daquilo que o Senhor faz. Se estiver no mesmo Espírito, somos cooperadores. Esse é o. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Danilão, tá contigo aí, meu irmão. Não sei se mais alguém quiser compartilhar, viu? Tentei me manter na hora aí das 11, tá? Amém. Se mais alguém quiser compartilhar algo que Deus tem ministrado no seu coração, a mensagem de hoje do irmão Jairo, pode ficar na liberdade, gente. Amém. Amém? Espera aí, Amém. pode falar. Olha, hoje nós tivemos um exemplo daquilo que o irmão Jairo mesmo falou. O irmão Jairo hoje, para nós, ele foi um colaborador, né, na igreja. Ele colaborador útil do Senhor, um servo que foi para ministrar uma aula para nós, né? Isso é um colaborador. Ao mesmo Amém. tempo, o irmão Valdir também tinha uma responsabilidade essa semana, de ser colaborador conosco da obra do Senhor, o encargo de levar a mensagem da noite. E vocês buscaram no Senhor isso, é como o pastor falou, nós somos colaboradores com os irmãos, mas fazemos tudo para o Senhor. E na vossa dependência do Senhor, né, você vê que as coisas se encaixaram direitinho, né? Hoje à noite nós vamos ver a outra parte daquilo que nós precisamos ouvir. Então, vocês Amém. são Glória a Deus. colaboradores, né? Colaboradores como o pessoal da intercessão, que tem orado durante a semana pela igreja, né, que vão estar orando antes do culto, são colaboradores. Amém. Colaboradores na obra do Senhor, como as meninas que ministram, né, para as crianças. São colaboradoras assíduas, fiéis, né? Cada vez que eu entro lá no cultinho infantil, né, eu vejo a bênção, né, de elas se disporem, né, a fazer tudo com graça na sua casa, né? Outro dia estava aí a Patrícia, né, com a filhota lá, e trabalhando ali, né? Uma chamando a outra de tia, né? Ela está estendendo isso para o seu lar. Vejo lá na casa do pastor Felipe, né, tá a família inteira, as menininhas, né, até a pequenininha, que às vezes não sabe fazer muito direito. Vocês outro dia lá, a pequenininha também, né? Mas está aprendendo.
já está aprendendo desde a mais tenra infância a ser colaboradora do Evangelho. Isso é tremendo na nossa igreja, porque a nossa igreja é uma igreja de gerações, né? Então, tanto eu sou colaborador, como eu levo. Se eu sou colaborador, os meus filhos também serão. E os meus netos também serão. Então, eu vejo essa igreja uma igreja muito abençoada pelo Senhor, só dá alegria no nosso coração. E aquilo que o pastor Jorge falou, hoje também à tarde nós vamos ter uma reunião, né, com o presbitério lá na igreja para falar sobre essa reabertura, como vai ser. Estamos chamando para essa reunião, né, pessoas que são lá do presbitério, mas colaboradores, que vão como colaboradores, que vão com o coração aberto para falar, Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? E é essa alegria que dá para nós, né, de ver o corpo todinho funcionando. Amém. Cada um na sua função, mas colaboradores uns dos outros, juntos, né, parceiros nessa obra e colaboradores de Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Ô Jairo, só dando um adendo aí, desculpa. Ô, meu irmão. Uma coisa que a gente também tem que ter na nossa mente é que a gente é colaborador de uma obra que não começou agora. Muitas pessoas pensam que essa obra começou agora. Essa obra já vem lá de trás. A gente está dando sequência naquilo que Paulo tem feito, que Paulo fez, né? Para a gente poder fazer, como a pastora falou. A gente vai dar sequência nos nossos filhos, nos nossos netos. Então, é uma obra interminável e que nós precisamos de colaboradores. Então, esse é o discipulado que os nossos pastores, nossos líderes acabam deixando. Amém. Então, tem que ter essa mentalidade, que não é uma obra que iniciou agora. Esse é um simples momento que nós estamos vivendo dentro da obra do Senhor, que já vem lá de trás e ainda vai permanecer. Amém? Amém, glória a Deus, Senhor. Tá querendo falar uma coisa, não sei se deu. Amém, Danilão? Eu acho que a gente poderia, nesse momento, para a gente finalizar, eu vou pedir para o Fúvio. Fúvio, você poderia orar pela gente aqui? Para a gente poder finalizar aqui esse momento da manhã. Que prepare o nosso coração também para o culto da noite, né? Amém. Amém. Nesse domingo aqui para o Senhor, colaborando com Ele, né? Amém. Para fazer grandes coisas também no culto de hoje à noite. Amém? Amém. Amém. Oi, pastora. Oi? A pastora está comentando alguma coisa, pastora? Não. É que estava aberto, a gente estava ouvindo a senhora falar. Eu pensei se a senhora queria falar alguma coisa. Não, eu vi que ela falou que a igreja está muito boa. Glória a Deus, glória a Deus. A gente não ouviu. Amém, amém. Glória a Deus. Legal. É isso que eu estava comentando aqui, de ver. Amém, amém, Desculpa, amém. eu vou fechar agora, Então, fique em paz. Amém, vamos orar então. Senhor, Pai amado, Pai querido, meu coração está grato, Senhor, por esta manhã maravilhosa que pudemos passar aqui, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor, aprendendo com o irmão Jairo. Pai, obrigado por o Senhor ter usado ele poderosamente, Senhor. Assim como eu creio que o Senhor usou o Valdir, quando ele foi gravar a palavra que vai ser ministrada hoje à noite, Pai. Eu te agradeço por este momento, Senhor, e quero te pedir, meu Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações hoje à noite, o Senhor continue transmitindo tudo aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. Nos ensina, Senhor, a sermos colaboradores da tua obra, Pai, em primeiro lugar, Senhor. Nos mostra como o Senhor quer que a gente faça, de que maneira o Senhor quer que a gente contribua, Senhor. Nos dê essa sabedoria, Pai. Nos traga essa revelação aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor, para que possamos fazer tudo conforme a tua vontade, pois não queremos fazer mais a nossa vontade, Pai, e sim a tua vontade. O maior prazer dos nossos corações é alegrar o Senhor, é alegrar o teu coração, Pai. Nos corrija em tudo aquilo que a gente não faz, que seja contrário ao teu coração, Pai, pois nós queremos te alegrar, Pai. Nos ensina a sermos colaboradores dessa obra, meu Pai. Venha a cada um aqui, Senhor. E eu peço, Pai, neste domingo maravilhoso, que é o dia do Senhor, que o Senhor possa entrar em cada lar que aqui está representado, na vida de cada um que aqui está, Pai.
trazendo a paz, trazendo a sabedoria, trazendo a comunhão contigo, Senhor. Se faça presente nesses lares, Pai. Continue nos mantendo firmes no propósito que o Senhor tem para cada um de nós, pois sabemos que cada um aqui tem o seu propósito, Pai. Nos revela esse propósito, para que possamos caminhar contigo, Pai, na tua obra, sendo colaboradores do Senhor, da Igreja de Cristo. É assim que eu oro e entrego todos em tuas mãos, Pai. E mais uma vez eu te peço, venha, Senhor, esta noite, no culto, que logo mais estaremos presenciando, Pai. Venha falar aos nossos corações, que as pessoas que precisam ouvir a tua mensagem, que elas consigam acessar este canal, Pai. E eu coloco mais uma vez a vida de todos aqui em tuas mãos, Pai. Não só de todos aqui, mas da Igreja de Cristo, Pai. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe, viu? Amém, Jair. Deus abençoe, Jair. Muito bom, viu? Paz, irmão. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.